Começa agora mais um Fala Câmara Entrevista em multiplataforma pela Rádio Câmara no 93,9 FM a partir de Bauru e os canais 60.3 UHF e 10 da NET. Roque Ferreira, o vereador, é nosso convidado para comentar uma fala importantíssima do ponto de vista de planejamento da cidade em relação à lei de zoneamento, que está há bastante tempo no Poder Executivo sendo preparada, mas já nesse momento sendo apresentada como minuta para alguns segmentos da cidade. A primeira questão de procedimento que você destacou, a necessidade de audiências públicas em todos os cantos da cidade e os segmentos para poder entender e discutir essa proposta. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a Rádio TV Câmara, né, os funcionários, você, por essa entrevista, Lidiane, né? Bom, na verdade, esse tema da lei de zoneamento urbano e parcelamento, que também trata do parcelamento do uso do solo, é uma lei extremamente importante. Às vezes a população não dá o devido valor a determinadas leis, mas essa é uma lei que vai determinar como a cidade vai crescer, que tipo de cidade nós vamos ter, como ela vai se desenvolver, né? A Secretaria, a CEPLAN, vem discutindo uma minuta de projeto de lei com vários setores da sociedade, principalmente aqueles setores que estão intimamente ligados, né, com os negócios da terra e os negócios da construção civil. Também vem participando dessa discussão o Conselho das Cidades. Eu entendo e defendo que essas discussões devam ser feitas, entretanto, o Executivo vai ter que montar uma grande logística para que esse debate possa ser feito em vários setores da cidade, para que a maioria da população também possa ter acesso a essa discussão, para que ela também possa opinar, para que também possa apresentar propostas, porque mesmo que a pessoa more numa região bem distante da cidade, muitas vezes o parcelamento e uso do solo vai afetar diretamente essas pessoas, né? Porque, como nós sabemos, Bauru ainda tem muitos loteamentos para serem abertos, né? Então é importante que a gente faça essa discussão de maneira mais geral, de maneira mais global e que garanta o direito da população participar desse debate, né? Não, na minha opinião, só uma minuta discutida com setores mais diretamente ligados a esse processo e depois enviar para casa, para a Câmara, um projeto de lei e se realizar uma ou duas discussões aqui na Câmara, na minha opinião, não atende, inclusive, aquilo que está previsto no plano diretor. Num período de maior dificuldade do ponto de vista da capacidade do poder público fazer investimentos nas diferentes áreas prioritárias de governo, o vereador também lembrou um levantamento da Promotoria de Arquitetura e Urbanismo, que foi objeto de bate-papo e de debate na TV Câmara, em relação à questão de contrapartidas. Explica a importância nisso que nós estamos escutando. Olha, na verdade, as contrapartidas, elas podem ser previstas no Wave-Rive. Existem outros mecanismos no plano diretor, que é a outorga onerosa, enfim, são recursos que poderiam estar sendo utilizados pelo município para atender demandas dos setores mais fragilizados da cidade, né? E esses recursos seriam oriundos dos grandes investimentos e empreendimentos que são feitos na cidade. Segundo o próprio promotor, o Dr. Gabos, sem uma análise mais aprofundada, a cidade deixou de recolher entre 2009 e final de 2014 em torno de 400 milhões de reais a título de contrapartida, que seriam pagas por esses grandes empreendedores. E esses recursos poderiam ser investidos, então, para atender essas demandas, né, que deveriam ter um plano, né, para atender essas demandas dos setores mais carentes da cidade. Nós também não tínhamos a obrigatoriedade do Wave-Rive, do estudo de impacto de vizinhança, né? O que acabou sendo aprovado no final de 2014. Agora nós temos essas ferramentas, e essas ferramentas estarão combinadas dentro da lei de parcelamento de uso do solo. Por isso que é muito importante que a população faça essa discussão e entenda que crescimento da cidade não tem nada a ver com desenvolvimento. Nós vamos saber combinar as coisas, né? Bauru é uma cidade que cresceu demais, né? Ela é uma cidade que se aprofundou, ela é uma cidade
muito espaçada, e isso acaba trazendo problemas externos que são difíceis de serem resolvidos, né? Principalmente já numa situação normal, estável da economia. Para você atender todas as demandas é extremamente difícil. Num momento de crise, né? Todos nós sabemos que esses grandes momentos de crise, eles tendem a criar enormes dificuldades para a maioria, né? Enquanto uma minoria também consegue aumentar seus ganhos e enriquecer ainda mais com o processo de crise. Então é um momento muito importante para a cidade de Bauru, que vai exigir aí que as comunidades, que os bairros, que as associações de bairros, outras entidades, né, se proponham a fazer essa discussão. A lei tem uma série de capítulos e mecanismos e regramentos específicos que vão mudar substancialmente ou podem mudar substancialmente a vida das pessoas. Vou citar duas delas aqui, uma de discussão antiga na casa, a tentativa de regulamentar corredores comerciais de serviços. Na minuta da proposta, eu li no site da prefeitura, tem a chamada criação da zona dinâmica como uma forma de minimizar esses efeitos de conflitos nos bairros que tem comércio, sobretudo. O que você acha dessa situação para as pessoas entenderem da padaria, do supermercado, do posto de combustível e de outras instalações? Primeiro, né, seria importante a gente destacar que a maioria das regiões aqui em Bauru são consideradas zonas mistas. Então, pode ser compatibilizado a moradia e o comércio. O que você vai discutir, né, é a característica do comércio e do serviço, né? A finalidade, o que vai ser feito. É óbvio que se você montar uma marmoaria numa zona urbana, ela vai trazer dificuldades, né? Barulho, poluição, enfim. Nessa proposta que está sendo colocada, você conseguiria minimizar conflitos. E não haveria necessidade de se estar aprovando determinadas leis, como essas de corredores comerciais, que ao fim e ao cabo acabam sendo medidas pontuais. Muitas vezes, né, medidas e propostas que visam atender determinados interesses, né, e que acabam criando, na sua propositura, uma série de problemas, como nós vimos recentemente, né? Então, eu acredito que se a prefeitura conseguir enviar uma proposta que seja capaz de mediar esses conflitos, né? Não resolvê-los, porque não vai resolver de todo, né? Mas mediar e dar um regramento mais perene para essa situação, eu acho que a cidade tem a ganhar. Do ponto de vista dos empreendedores ou dos interessados em instalações residenciais ou não no município, duas questões. Uma, a definição que já está prevista no plano diretor revisado em 2008 das chamadas zonas de indústria, comércio e serviços, as ZICs, mas com a minuta falando em proibição definitiva, que havia uma dúvida em relação a isso, ou pelo menos foi criado no debate da possibilidade de se instalar residência em um outro setor, e de um outro lado a questão da fórmula de cálculo do chamado valor de outorga quando o coeficiente de aproveitamento, a área de construção em relação ao terreno, for superior a determinado patamar. Olha, nós vamos conhecer no detalhe, eu não conheço a minuta, né? Não tive a oportunidade de me debruçar sobre isso. Mas nós precisamos conhecer, inclusive, os coeficientes de construção, os coeficientes de aproveitamento, para ver se de fato esses coeficientes estarão dentro daquilo que a gente pode considerar a norma mais regular, a norma mais correta para isso, para a ocupação do solo. Em relação a outra pergunta que foi da questão das ZICs, da delimitação ou não? Na questão das ZICs, né, das zonas de indústria e comércio. Nós temos uma legislação. Essa legislação foi objeto de uma ação. Vai ser preciso regulamentar as ZICs, as zonas de indústria e comércio. Porque se você não regulamentar as ZICs, você pode ter problema. Eu particularmente não vejo, procurei pesquisar, eu não vejo assim um grande problema em você ordenar, né, as ZICs, para que você possa compatibilizar zonas de indústria, zonas de comércio e zonas de moradia. Agora, para isso você tem que fazer um planejamento, né? Quer dizer, como que isso vai ser utilizado, que tipo de indústria, que tipo de comércio, que tipo de residência. Eu acho que nós podemos, existem experiências que mostram que isso pode ser feito, pode ser compatibilizado sem grandes conflitos, né? Mas vamos esperar chegar a proposta aqui na casa para a gente estar avaliando, né, com mais cuidado.
Roque, nós colocamos algumas das questões iniciais que estão previstas numa série de artigos, de mais de 170 artigos, portanto, mostra a dimensão da abrangência desse tipo de legislação e da importância da participação popular em todos os segmentos. Olha, é muito importante, eu acho que sindicatos, associações de bairro, outras associações do movimento popular, do movimento social, deveriam começar a se preparar para participarem desse debate, né? A partir do momento, não é uma legislação muito fácil de se compreender sobre o ponto de vista técnico, né? Mas sobre o ponto de vista político, ela não é difícil de se compreender, né? Então eu sempre digo o seguinte: toda vez que a gente trata dessas questões da cidade, parcelamento e uso do solo, enfim, nós temos que compreender que a cidade, ela está em disputa, né? Que existem muitos interesses dentro das cidades, né? E isso se mexe dentro das cidades com um dos capitais mais valorizados que existe hoje em dia, né? Então a população tem que compreender isso, né? Tem que compreender que ela vai ter que também, de forma mais geral, se organizar para fazer a disputa política dentro desse processo de construção dessa lei. Porque depois, feito esse processo, consolidada a lei, né, não haverá como mudá-la de maneira muito rápida. Muito obrigado ao vereador Roque Ferreira, que faz aqui então um chamamento público de todas as entidades, sindicatos e movimentos populares organizados na cidade para debater e ler com atenção também todos os pontos da lei de zoneamento para buscar informação prévia, inclusive, se possível, para a posterior tramitação dessa proposta de lei que já está pronta na página da prefeitura, o texto inicial que está sendo discutido com alguns segmentos da cidade. Eu sou Nelson Gonçalves, até o nosso próximo Fala Câmara Entrevista em Multiplataforma.